Pessoal, então hoje nós debateremos o capítulo 4, que é bem curtinho, e o capítulo 5, né? Como a gente tem feito na nossa metodologia, a ideia é primeiro fazermos uma rodada bem livre para cada um trazer aquilo que foi chamando atenção, né? E também bem livre, a gente vai debatendo, né? Se for necessário, no meio disso, tá bom? Então, fiquem à vontade, quem quiser trazer aí da leitura o que chamou atenção, né? O silêncio hoje está ativíssimo, né? Eu listei algumas coisas aqui, embora eu não tenha conseguido fazer uma leitura recente, né? Eu li o livro já faz um tempo e eu gosto sempre de, antes da aula, fazer uma reler, né? Mas não consegui hoje. Mas o que eu tinha anotado aqui do capítulo 4, que eu achei bem interessante, que o movimento dos seres humanos para a vida interior é apenas uma questão interna, uma questão de devoção. Então, às vezes a gente fica muito voltado para o externo, né? Buscando fora o que na verdade está aqui, né? E outra coisa que eu anotei aqui que me chamou a atenção é que na ausência da racionalidade, os pensamentos internos podem ficar perturbados. Então, isso me chamou a atenção, assim. O estudo e a visão racional são necessárias para facilitar este movimento progressivo em direção ao Supremo. Então, a importância do estudo e da reflexão, né? Isso do capítulo 4. Bom, vou falar, a parte do capítulo 4, que eu mais achei interessante, foi o penúltimo parágrafo, quando ele diz assim: quanto mais os seres humanos estiverem estabelecidos no neo-humanismo, tanto mais eles serão absorvidos nas cores mais profundas de suas mentes, ao invés de serem influenciados pelas cores do mundo exterior. Isso não quer dizer que eles devam evitar as festividades sociais no Festival de Cores de Doliacha, referente ao mundo externo, mas o lado social não deve se tornar a meta final. Pelo contrário, ao ofertar todas as suas cores psíquicas à consciência suprema, a sua preocupação maior será com as suas cores mentais e não com as externas. Essa foi a parte, assim, do capítulo 4 que mais me chamou a atenção. E no capítulo 5, quando ele diz... Vai um por um? Eu pensei, né? Eu pensei de a gente fazer o 4 e depois a gente entrar para o 5. Acho que eles acabam que dão uma quebradinha, né? Eu acho que eu vou comentando também junto, né? Vamos ficando à vontade, porque ele é tão curtinho esse 4, né? E nesse 4, né, para quem estava no encontro passado, dá para perceber como ele dá uma continuidade, né? Reforça aquilo que foi tão central no capítulo 3. No capítulo 3 foi tão central a questão da importância da racionalidade. A gente até discutiu que racionalidade é essa, porque a gente, várias vertentes teóricas, a gente acaba criticando o racionalismo, né? Mas Baba aqui está falando da razão, da racionalidade, em oposição ao sentimentalismo. Depois ele vai falar no 5º de novo também um pouco mais. Aqui no 4 ele não fala. Mas ele diz, né, que até então, quando ele estava falando ali do geossentimento, do sócio-sentimento, e mesmo das formas de combater geo e sócio-sentimento, ele estava falando só do mundo externo, né? Mas que, na verdade, né, o movimento dos seres humanos, né, como disse ali a Samboda, também inclui a questão interna, né? Então, existem estratégias que a gente deve se usar e que falam mais do mundo externo, como ele falou lá nos capítulos 2, né, o primeiro,
mas também existe esse movimento pela questão do mundo interno. E o que eu gostei muito foi ali na página 30, eu gostei de 2 pontos, o interessante é que foram pontos diferentes do que vocês trouxeram. Eu sublinhei o que vocês trouxeram, mas como é bonito, né? Cada olhar, né, conforme a nossa história, chama atenção a alguma coisa. Mas para mim foi muito importante ali naquela página 30, no último parágrafo, mais ou menos na metade dele, quando ele diz: no mundo da racionalidade, os seres humanos não atingem qualquer nível que seja da vida interior. Então, Baba fala muito da importância da racionalidade, exatamente para combater os dogmas. Lá no capítulo 13, ele falou muito como é que ele usou a expressão? Que o sentimentalismo virava, é tipo preconceito, mas não era essa palavra que ele usava. Não vou lembrar a palavra, mas é uma palavra bem vinculada a dogma, assim, a superstição, que o sentimentalismo vira superstição, né? Então, ele defende muito a racionalidade, mas ainda assim, né? No mundo da racionalidade, os seres humanos não atingem qualquer nível. Para tu ver como a racionalidade, apesar de fundamental, é a base, né? E ele fala da questão interna, então, como sendo central no que se refere à espiritualidade, e em termos de espiritualidade, a gente está falando de devoção, né? E aí ele continua, e no campo da devoção, ou seja, no campo da espiritualidade, não há ismo da humanidade na instância espiritual suprema. Sabe o que eu gostei tanto disso? Porque é comum a gente ver no mundo espiritual os ismos também, né? Com muita frequência. Nós mesmos, se nós vacilarmos, né, toda fãs que somos dos ensinamentos de Baba, do Tantra Yoga, quando vê, a gente também está tornando esses ensinamentos um ismo, né? O que seria um ismo, no meu entendimento, né? Uma ideologia exclusora das outras possibilidades, né? Das outras interpretações. Então, ele vai dizer, me parece muito nítido, que a devoção é algo totalmente sem ismo, cada um que encontre o seu caminho, né? Dentro do que o Baba resgatou, tem as ferramentas que, no meu ver, são as mais incríveis, né? Dentro da filosofia que Baba trouxe, tem os ensinamentos que me parecem os mais profundos, claros, complexos, que fogem do senso comum, né? São muito sofisticados, mas cuidar para que a gente não permita que isso não se torne também um ismo, porque no campo da espiritualidade, no campo da devoção, não há ismo, é pura conexão, né? É pura conexão. E bonito que ele segue depois, né? No campo da espiritualidade, no caminho da devoção, só existe eu e meu Senhor, né? Não existe nada mais, só eu e meu Senhor, né? A gente, que bom quando a gente tem uma sanga, que bom quando a gente tem uma estrutura, mas, na verdade, no campo da espiritualidade, só eu conectado com a consciência suprema, né? Podem ir falando aí, porque eu vou pular lá para o fim desse capítulo, caso também, né, não encontrem nada aí pelo caminho. E que ele coloca também que para avançar, né, só da racionalidade, esse movimento de interiorização é uma questão de devoção. Né? E a devoção como missão, que é o processo de internalização. E eu já ia comentar isso, Shamita. É quando você volta, interioriza para o autoconhecimento com a ajuda da devoção, não existe o outro, né? Não existe essa separatividade de geossentimento, sócio-sentimento. Tudo é um só. Sim, perfeito. Um outro ponto que eu achei muito legal e que eu lembrei da Prashanti na semana passada, quem estava, lembra que a Prashanti contou um pouquinho, né, do quanto ela fez grupujas na semana, no tempo anterior ao encontro, né, Prashanti. Semana passada não, né, 15 dias atrás. E o Baba fala, né, cita aí a questão do grupuja, das cores mentais, e eu achei incrível um aspecto que ele conta, deixa eu achar onde é que é aqui.
Aqui, ó, na página 32. Esse festival das cores, né? Esse ritual, né? Eu vou falar ritual, mas não num sentido pejorativo, mas essa prática de a gente entregar as cores mentais no Curupúdia, que é o que a gente fez hoje também, a Didi convidou a gente a fazer, né? Esse festival não é de cores, não é uma mera representação externa, mas sim um fenômeno puramente psíquico-espiritual, psicoespiritual. E eu não sei tudo que está contido aqui nessa afirmação, mas me parece que, né, a ideia é que realmente há um processo muito grande de libertação na prática do Guru Puja. Assim como a gente falou ontem, né, no Dharma Chakra, Shamita Tava, Arochana Tava, da importância da visualização. A principal ferramenta, se nós vamos falar assim, a principal estratégia do yoga são as visualizações, né? Nossa meditação é cheia de visualizações, é cheia de direcionamentos para a mente, né? E cada vez mais eu penso que a condução numa prática de asanas também tem que ter as visualizações, né? O Guru Puja é uma visualização quando praticada com total consciência do que se está fazendo, né? Total conexão daquilo, não apenas um ritual. E ontem eu citei, eu não lembro qual era, o do Madhuvija, né, Shamita, que eu citei a experiência do Madhuvija, que também que era o que foi citado no discurso do Baba que eu trouxe ali na Dharma Chakra, mas, e me parece tão nitidamente que o Guru Puja é realmente algo muito poderoso, de tamanha libertação, porque eu vivi uma experiência assim essa semana. Duas experiências, assim, que eu estava com questões, assim, que eu percebi, por exemplo, né, não tenho nenhum problema de falar dos meus sombrinhas, percebi que eu estava com uma inveja bem feia, a inveja é sempre feia, né? Eu pensei, que coisinha feia, e agora, né? Quando eu percebi a inveja, eu fiquei toda constrangida, toda mal. A inveja é uma das coisas que mais me constrange quando eu percebo. Mas eu pensei, eu vou entregar no Guru Puja. Entreguei e tudo se transformou de uma forma, foi incrível. E outras questões também que eu tinha entregado e como realmente foram. Então, essa frase aqui do Baba, para mim, traz assim, essa potência dessas ferramentas que parecem meros rituais, mas que quando feito com toda uma vontade, né, com todo um desejo realmente daquela libertação, realmente provoca. E ele afirma isso, então, né? Elas não é uma mera representação, mas um fenômeno puramente psicoespiritual. Me parece, né, nítido assim, a importância dessas ações, né? Eu vi que a Prashanti disse que gostou desse trecho também. Uhum. Querem passar para o quinto, mas alguém tem algo a trazer do quarto, capítulo 4? A gente acreditando no Guru Puja, nessa entrega das cores, ele fala assim que ao fazer isso, você está deixando a sua mente livre de todos os apegos, todas as cores, para ter somente essa conexão, né, com o divino, com o supremo. Então, primeiro você entrega, limpa essa mente para ficar sem cor, ausência de cor, e você preencher ela somente dessa consciência suprema, desse sentimento de amor e devoção. Sim. E eu faz pouco que estou nesse caminho, né? Mas eu já praticava meditação antes, e daí a nossa mente vai para 1000 lugares, e só o fato de tu pensar aquilo que você mais ficou pensando durante a meditação já é uma forma de... Porque antes eu pensava em 1000 coisas, como agora, mas eu não me dava conta. O qual que era prevalecia, né? De quanto vai entregar, você tem que se dar conta daquilo que mais te incomodou no momento. Ajuda muito. Sim. Por isso que a gente pode fazer Guru Puja também antes da meditação, durante a meditação, né, Didi? Uma vez tu me falou isso, olha, se tá muito difícil aí, faz um Guru Puja e depois continua a meditar. Né? Entrega ali durante a meditação, não precisa esperar no fim, entrega quantas vezes foram necessárias e volta a meditar depois. E isso é interessante porque ele fala, né, muitas vezes se fica com né, entre a consciência pesada de não estar conseguindo fazer, né? E a questão do pecado, né? Do pecador. Né? Então, a gente está sempre avançando nesse processo, né?
Sim. Uhum. Eu não sei, eu queria, claro, já faz algum tempo, eu aprendi no curso de formação, né, durante a meditação coletiva, mas assim, eu não sei onde é que tem mais informações sobre o Guru Puja, porque eu até cheguei a procurar uma vez, mas na internet não encontrei nada, né? Em que consiste de fato, né? Eu já entendi o objetivo e que o que foi falado aqui me clareou mais ainda. Já tinha falado para a Didi algumas vezes, assim, né, de algumas dúvidas que eu tinha, mas se é oportuno, assim, falar um pouquinho mais. Mas no que consiste exatamente o que tu gostaria de saber, né? Tipo, tu entendeu o propósito, o que está sendo feito quando tu realiza o Guru Puja, né? Mas Isso. acho que eu não entendi o que tu quer saber além e mais. Não, até achei bem interessante isso que a Kuchaline falou agora, né, de poder fazer, quando a gente perceber que tem alguma coisa ali para, né, em outros momentos, isso eu achei muito interessante, né, teve um sentido mais concreto, vamos assim dizer, né, porque eu até já tinha falado algumas outras vezes que eu às vezes não consigo, por exemplo, visualizar uma cor, né, Sim. e aí, assim, eu não sei, parece que às vezes eu sinto meio abstrato para mim ainda. Uhum. Eu vou colar aqui no chat comentário do Baba sobre o Guru Puja, significado, né? E pra gente já ver nas palavras do Baba sobre A Didi tem sempre uma carta significado. na manga, né? A gente tá falando uma coisa, ela vem, tá. Conexão direta com o Baba aí, ó. Aqui, ó. Foi muito importante a fala, o que a Kuchaline falou agora, assim, porque até, por exemplo, quando tu relataste essa questão, né, do que tu sentiu e que tu entregou, aí fiquei pensando, né, assim, ficou mais concreto, né, porque eu acho que a gente fica muito no plano mental, é um pouco difícil para mim, assim, algumas coisas, né. Sim. Uhum. Ali no chat, tá, o Baba explica assim, qual o significado do encantamento que é usado no Guru Puja. Nesse encantamento, a primeira linha é Akanda Mandalakaram Vyaptam Jena Characharam. Eu disse a vocês em Ananda Sutra, Brahmaeva Gurureka Naparaha. Os segredos de Brahma, Deus, seus segredos macropsíquicos e cognitivos, são conhecidos apenas por ele, e a menos e até que ele se expresse por meio de alguma forma física, como seus segredos podem ser conhecidos por outras pessoas. É por isso que se diz Brahma Eva Gurureka Naparaha, ou seja, o próprio Brahma, Deus, é o Guru. Não pode haver um segundo Guru. Seu segredo é conhecido apenas por ele, e ele se expressa por meio de uma estrutura, uma forma. Agora, geralmente as pessoas dizem que a forma é Guru, mas a forma não é Guru. Guru está expressando através dessa forma. Eu achei que ele ia responder. É que tem um discurso sobre Guru Puja. Mas enfim, vou colocar aqui um pouco, né, nas minhas palavras, assim. Quando a gente faz, na verdade, a meditação olhando assim com um olhar de uma prática mais de autoconhecimento, já buscando uma conexão devocional mais elevada, você faz a meditação com esse objetivo de você alcançar Deus, né, com o máximo de devoção possível. Nesse processo da meditação, nem sempre a gente consegue focar a mente, como a gente estava vendo aqui, tem muitas cores na mente, a gente precisa limpar esse campo psíquico, campo mental. Só que
O Guru Puja foi introduzido por Baba para ajudar nesse processo de purificação da mente. De purificação da mente. Até então não tinha esse sistema de fazer Guru Puja. O Patanjali só ensinou os 8 passos do yoga, mas ele não colocou o Guru Puja lá. Então o Baba ele trouxe isso para facilitar o nosso processo. E dentro de vários discursos e ouvindo acharyas falando, a conclusão é que a parte que a gente faz essa oferenda das cores mentais para a consciência suprema é a parte mais importante da meditação. Ou seja, porque é nesse momento, é como, em outras palavras, né, mais devocional assim dizendo, você está alimentando a consciência suprema, oferecendo tudo o que você tem, né? Ou seja, entregando tudo nessa forma do Guru Puja. Então, se você tem uma meditação que não é boa o suficiente, mas essa meditação ela vai te preparar para fazer um bom Guru Puja. Ou seja, se você fizer um bom Guru Puja com uma boa intenção de entrega e esse sentimento de servir a consciência suprema, entregando tudo o que você tem, o que você é, essa parte é como se fosse o tesouro ali da sua prática espiritual. Porque a meditação é uma luta, sempre, é uma luta. E aí no final dessa luta, o que você tem para oferecer para a consciência suprema, o que você conquistou nessa luta, seja coisas boas ou coisas ruins que ficaram ali durante nessa batalha da sua meditação, você, por mais que você teve uma boa meditação, também, você oferece também os frutos dessa ação, desse estado de consciência para a consciência suprema. Então, é bem místico, sabe? Essa prática do Guru Puja. A nossa meditação, na verdade, nos prepara para fazer um Guru Puja ideal, perfeito. Ele é a parte mais importante. Se você medita, mas não faz Guru Puja, equivale a quase nada. Você não fez nada. Mas se você agora nem medita, mas faz um Guru Puja, isso tem muito mais valor do que a própria meditação. Entende? Tem muito mais valor. Porque a entrega e todo o processo do caminho espiritual nos ensina a entregar, né, esse sentimento de ego. Então o Guru Puja ele entra assim com essa preciosidade, assim, atendendo, ajudando a gente nessa entrega. Eu vou mandar um discurso que tem do Baba sobre isso ali no grupo do Telegram. Tá bom? Vou traduzir. Clareou bastante para mim também. Então, assim, clareou para mim também. A gente fala assim, às vezes, eu não tenho tempo de meditar, minha vida está uma correria, na hora do almoço, né? Às vezes, nós meditamos 4 vezes os acharyas, mas às vezes não tem tempo. Vou dar um exemplo, a Didi Jai, às vezes ela não tem tempo de meditar, ela trabalha na escola, com crianças. Não tem como ela parar meia hora para fazer meditação, para depois almoçar e continuar trabalhando. O que nós fazemos? Nós fazemos Guru Puja. Façam Guru Puja. Uma vez o Baba falou para acho que um Marga ou um Acharya, falou assim, você meditou, mas no final da meditação você não fez Guru Puja. Eu fiquei com fome, esperando. Eu fiquei esperando o Guru Puja e eu não recebi isso. Eu fiquei com fome. Você meditou, mas não me ofereceu, né? Nada. Então é importantíssimo Guru Puja. Que legal, Didi. Eu não sei se é igual, mas quando eu andei pesquisando, eu tenho, acho que, não sei se é o budismo tibetano, tem outra linha que também faz o Guru Puja, né? Eu vi muitas palavras falando puja, né? Puja. Mas agora deve ser uma forma diferente de fazer. Deve ser uma forma diferente, eu não conheço. Né? Vamos avançar, então? Do capítulo. Então, vamos lá.
Alguém quer começar trazendo alguma coisa? Esse aqui eu já destaquei bem no início, que os seres vivos estão divididos em duas categorias, os que vivem coletivamente e os que vivem individualmente. Então, acho que ali já é um ponto bem básico, né? Para começar uma discussão. E ele traz isso até como uma evolução, né? Depois, no decorrer do texto, ele vai dizendo que há uma evolução nisso, né? É uma evolução a gente viver, né, o coletivo. O coletivo é estar... aquele grupo que vive coletivamente é mais evoluído do que o grupo que vive individualmente. Isso, diz ali depois, né? O instinto de coletividade, como instinto de individualidade, não depende do nível da inteligência, e os seres humanos pertencem à categoria daqueles que têm mentalidade coletiva. Na verdade, eu até confesso que eu fiquei na dúvida se era uma questão de evolução ou não, por conta desse comentário que ele fala que não depende do nível de inteligência. Mas parece, tudo leva a crer que sim, que é uma questão de ser mais evoluído, né? Aqueles grupos, aqueles animais que vivem mais coletivamente do que individualmente. Eu separei algumas coisas aqui, né? Os humanos, né? Os seres humanos são, primeiro, são seres sociais. Segundo, têm um nível intelectual mais elevado que os outros seres. Possuem instintos inatos de sentimento, apesar de serem dotados de um grau maior de inteligência. Né? E o quarto, mas o maior tesouro do ser humano é que eles têm uma mente racional. Outros seres sobrevivem apenas por conta dos instintos inatos. No ser humano, os instintos inatos evoluem para sentimentos. E a seguir, na sua evolução, ele fala que cedem conforme o desenvolvimento da mente racional. Eu entendi ali que quando se avança mais ainda, a gente consegue visualizar, né, numa amplitude maior as ações desenvolvidas no grupo, né? Porque aí ele dá os exemplos ali que começa a questionar pessoas que se destacaram em um determinado momento, mas que, na realidade, quando se começa a entender, são outras coisas, né? E essa é uma evolução. É uma evolução também, né? Isso, dos instintos, aí se desenvolve o sentimento, né? E aí a mente racional. E é a partir desse desenvolvimento da mente racional que se consegue fazer esses discernimentos que tu está falando, né, Chamita? Para identificar o que é melhor para o coletivo, né? Isso, para o coletivo, é. É que é uma abrangência maior, né? Começa a perceber que aquilo não pode ser apenas para uma pessoa, para um determinado... Quer dizer, acaba sendo uma coisa que avança naquilo que foi falado nos outros capítulos, né? Já o sentimento do próprio sentimento de um grupo, né? Não pode haver isso. Tem de ser uma amplitude maior, né? Para todos os seres, né? Apesar do ser humano ter uma evolução, essa evolução tem de ser para todos os seres do planeta, né? Porque todos têm o direito de viver bem e de não viverem bem, né? Com condições para não ir embora antes, né, do que de cumprir a missão de cada um. Né? Pelo menos foi isso que eu entendi. Né? E é apenas quando surge o sentimento, porque até então, né, digamos, falando em processo evolutivo, os seres são apenas instintivos, né, os instintos inatos, conforme eles diminuem, o intelecto se desenvolve, né? Mas é apenas no estágio seguinte, após
né, o estágio de exclusivamente instintos. Quando surgem os sentimentos, é que os seres se dividem em dois grupos, né? Os grupos dos que preferem uma vida coletiva e o grupo dos que preferem a vida individual, que é o que ele trouxe lá no início do texto, né? E o interessante também é que a vida, isso na 35, né? A vida coletiva permanece estagnada enquanto os seres se limitam ao sentimento. Que é quando a racionalidade se desenvolve, o sentimentalismo começa a diminuir, assim como o instintivo começa a diminuir, quando também o intelecto começa a se desenvolver. Mas é apenas quando a racionalidade se desenvolve que, então, o progresso, né, na vida coletiva acontece. Que interessante isso também, né? A afirmação forte do Baba dizer que a vida coletiva dos seres humanos permanece estagnada, enquanto os seres humanos se limitam ao sentimento. Porque eu acho que exatamente por isso que a Shamita estava falando, né? Porque é a racionalidade que vai nos permitir avaliar o que é melhor para o coletivo, vai nos permitir, né, ter a partir da lógica, né? Analisar situações. Na 37, a Lili dá continuidade a isso, eu vou ler, tá? Bem no início da 37. Enquanto o sentimentalismo humano, baseado em inumeráveis superstições, aqui ele trouxe a palavra aquela que eu buscava aquela hora. Então, enquanto o sentimentalismo humano, baseado em inúmeras superstições, estiver atuando na vida coletiva, poderá ocorrer a obstrução do fluxo claro do intelecto, a menos que surja a mentalidade racional. Na ausência da racionalidade, os seres humanos são capazes de prejudicar outros grupos e até mesmo seus próprios subgrupos. Vou pular um pouquinho, e aí adiante, muitas esperanças e aspirações individuais são frequentemente antagônicas às esperanças e às aspirações coletivas. Se uma pessoa sentimental ou com tendência ao grupismo não consegue apoio suficiente do seu grupo, subgrupo ou família, ela torna-se cínica. E ele disse que atualmente essa mentalidade grupista está aumentando entre nós seres humanos e é por isso o aumento do índice de suicídios e de pessoas perturbadas também crescendo rapidamente. Aqui ele não explica, né? Mas eu também fico pensando que esse sofrimento das pessoas, às vezes, é por conta do grupismo com o qual elas não concordam. Não dá para entender se essas pessoas, né, que estão sofrendo com esse aumento do grupismo são as que estão causando o grupismo, colaborando com eles, ou se são as que estão se opondo. Eu acho que talvez seja até as que se opõem. Porque lá no início do livro, né, Humanismo, lembra que Baba disse que os intelectuais são aqueles seres que mais sofrem porque aquilo que eles carregam dentro, né, a subjetividade, quando se choca com a objetividade, é que gera o sofrimento. Então, às vezes, a pessoa tem uma clareza, um discernimento tão grande, né, numa ética de um mundo melhor, de um grupo, de uma vida coletiva, pensando no coletivo, sem o sentimentalismo, que ela sofre muito ao ver esses grupismos se manifestando e as consequências dele, né? Não sei o que vocês pensam aí também, se chegaram a pensar sobre isso. Isso aí. Que essa questão do grupismo que ele fala aí é cheio de dogmas, né? E de sanções, né? Se a pessoa não cumpre aquilo, a família, né? Os subgrupos são castigados com isso, né? Então, a pessoa a angústia é tão grande, né? A gente vê na história isso acontecendo, né? Que a angústia é tão grande que ela acaba se suicidando, né? E agora está muito forte isso, né? Sim.
E interessante, né, que Baba vai falar um pouco mais adiante também. O conflito, né, ele está falando ainda na 37, o conflito entre grupos, né, ou comunidades, né, e o próprio conflito entre o sentimentalismo, os sentimentos e a racionalidade. Ele fala ali, aqueles que, nesse conflito, querem ser vitoriosos e procuram derrotar os outros, enquanto pregam mensagens de paz, são motivados por um sentimento expressado de forma vazia. Uhum. Porque como isso às vezes é inconsciente, né? Um processo inconsciente, né? Esses discursos de paz vêm de pessoas que às vezes não estão nem conscientes do quanto estão também agindo em nome de um grupismo, né? E Lina queria falar? Talvez não seja nem uma inconsciência, mas um processo histórico, né, e um condicionamento até da nossa mente pelo processo histórico. Como chegamos até aqui, através de todas essas divisões, as guerras, esse período que já passou, então a mente ainda focada no que passou, projetando coisas para o futuro. E eu penso que a meditação, a prática, é para que a gente consiga se colocar no agora e incluir. Uma forma seria que eu acho que dá para a gente fazer um link dessa parte do grupismo com essa parte que eu considero melhor, assim, mais intensa desse capítulo 5, que é quando ele diz: qual é essa base firme? É a compreensão de que todos os seres que vieram a esse mundo não querem deixá-lo. Todos eles desejam sobreviver. Assim, devemos garantir-lhes o direito de permanecer nesse mundo, seu direito de sobrevivência. Quando ele fala isso, se a gente entender na totalidade, é entender todos os seres, não apenas os humanos, mas todos os humanos. E todos os seres que vieram para ter uma vida plena. Então, a gente vai pondo em prática todos os outros ensinamentos e vivendo, deixando que os outros sejam livres. Então, e isso expande muito o sentimento de coletividade, né? Porque não somos só nós que estamos nesse grupo, mas as pessoas que estão passando na rua, os animais, as plantas, as coisas, tudo que está expressando um existir merece esse existir, né? Merece deixar ser pleno de existência. E é nesse momento que a gente começa a visualizar esse né? O todo. Então, eu acho que é um pouco por aí. Quando esse sentimento não é alcançado, ou você está numa parte dividida, eu acho que daí surge essa questão da insatisfação que te leva a tirar a própria vida ou viver uma angústia muito grande, né? Você consegue desconectar dessa linha comum da vida que todos nós temos. Então, independente de você fazer parte daqueles que querem mudar ou daqueles que querem permanecer, a insatisfação deve acontecer por você não conseguir abraçar todo mundo, né? Estar junto se sentir parte do todo, sendo parte do todo, né? O sentir e o ser ao mesmo tempo. Você está desconectado, está num grupo. Então, de alguma forma, você faz parte ou daqueles que querem mudar ou daqueles que querem permanecer igual. E para não ter isso, você entregou lá para a Baba todas as cores, não sou eu que vou fazer, né? Eu só vou fazer parte desse fluxo para uma nova
forma de ser, esquecendo esse condicionamento do passado, né, que a gente tem de muita divisão, e conseguir enxergar o um. Acho que é isso. Perfeito, Lina. Muito bom. Não, muito bom. E me lembrou também que me fez pensar que eu não sei se isso vem à frente nos outros capítulos, mas que isso é a condição para a gente chegar lá na cooperação, que é uma das bases do Prout, né? A gente conseguir vencer. Por isso que o neo-humanismo, né, ele é a base, parece que ele nos prepara enquanto sujeitos, filosoficamente falando, para que a gente consiga ser os sadivipras que vão poder implementar um Prout, né? Outro modelo, muito bom. Didi. Não, é isso mesmo. O Baba ele fala que o neo-humanismo ele realmente é a base filosófica e espiritual para a gente conseguir realmente criar o Prout. Ele vem primeiro. Por isso que ele enfatiza muito a importância das escolinhas neo-humanistas para crianças, né? Para a gente começar a educar as crianças com essa nova visão. Então, eu ia aproveitar que a Didi, eu não abri a câmera porque eu tô com os 2 olhos bem inchados e não vai ser legal. Mas ontem eu li um texto chamado Educação para a Humanidade. São 2 indianos, um deles pertence à Unesco, se chama Ananta Kumar Dura e Apar. E eu achei muito interessante porque tem uma conexão com o que a Didi está dizendo. Ele menciona que as instituições sociais, especialmente a escola formal, né, a educação formal, ela tem desenvolvido uma estrutura do cérebro que se chama neocórtex, que ela centra na construção de habilidades de pensamento analítico, alfabetização e numeramento, né? Isso resulta na garantia de crescimento da riqueza material e também do crescimento econômico. Mas eles estão tensionando essa estrutura e dizendo que ela não é suficiente para transformar as pessoas num desenvolvimento de humanidade nessa perspectiva de neo-humanismo, né? Claro, não tem tanto aí a base espiritual, mas o sentir, a solidariedade, a bem-aventurança. Então, ele diz a necessidade das instituições elas desenvolverem o córtex paralímbico, que é a estrutura que tem a ver com o processamento emocional, a definição de metas, motivações e autocontrole. Então, quando você faz uma conexão entre essas funções do cérebro, aí de fato você consegue desenvolver a humanidade, né? E desenvolvendo essa humanidade, a sensibilidade de pensar um planeta em que todos os seres tenham uma vida digna, né? Que não vivam de forma degradada em nenhum tipo de exploração. E a importância da escola, né? Agora veja, trouxe o artigo porque ele é recente, eu acho que ele é de 2019, mostrando que há caminhos, há esperança, as coisas estão acontecendo, né? Está tendo um movimento, uma transição, ao mesmo tempo em que a gente vê muitas coisas ruins, mas você vê um movimento bom no ruim, porque é do ruim que provém esse movimento bom, esse movimento dialético. E eu achei incrível esse texto, porque quando você vai olhar nas referências, ele está lá trazendo textos sobre meditação, né? Então, se a gente não desenvolve, não quer dizer que a gente não está olhando para a perspectiva social, econômica, política, porque pensar numa abordagem subjetiva com ajuste objetivo, mas mostrar que para você se tornar esse ser, essa capacidade de ser um ser humano neo-humanista, para autista, você precisa desenvolver essas áreas. E essas áreas, no âmbito das instituições sociais que temos no planeta, elas estão em processo, vamos pensar assim, né? Em transição, e já vemos como positivo um artigo desse problematizando essa situação, né? Queria compartilhar isso com vocês. Namaskar. Encaminha pra gente esse artigo, Prashanti, no Telegram, né? Se puder. Em caminho, sim. Muito bom, muito bom.
Pessoal, a gente já chegou no nosso limite de tempo, a gente começou um pouquinho depois hoje, meditamos um pouquinho mais, né? Mas alguém quer trazer mais alguma questão? Acho que, né, podemos fazer uma última rodada aí mais breve, se alguém quer trazer algo. Ou eu falo ou eu escrevo. Ali no final da 37, eu vou só ler um trechinho que fala que vai na linha do que a gente está falando, né? Na presente era, a civilização atingiu esse estágio. Os seres humanos terão de proteger-se das consequências desastrosas dessa mentalidade grupista, dessa psicologia semissocial fundamentada no sentimentalismo. Para isso, como disse anteriormente, o estudo e a racionalidade são essenciais. Além disso, algo mais é necessário. E aí, aquilo que a Elina trouxe, né, da base firme, que é de tentar lembrar que todos os seres que vieram a esse mundo não querem deixá-lo, né? Estamos todos na mesma caminhada. Porque às vezes a gente vê os outros como inimigos, né? E não está por conta que o outro está só tentando, da sua forma, se manter aqui, fazer da melhor forma possível a sua vida, vida para os outros, ser feliz, enfim, estamos todos na mesma busca, né? Esse algo a mais já faz o link com tudo isso que a Prashanti diz, né? Também. Você colocar algo a mais na educação para desenvolver, né, essas novas consciências. Muito bom. Perfeito. Então, se ninguém tem mais nada, pessoal, podemos ir para a relatoria? Tudo bem? Tudo bem. Se a relatora disse que está tudo bem, está tudo bem. Tá. Deixa eu ver onde é que eu parei. Vamos lá. Vou pular algumas coisas. A parte inicial, né? A Didi colocou que fez a iniciação, e para ela, né, cada iniciação é a colocação de mais uma flor na guirlanda oferecida à consciência suprema. Né? Aí eu falei do desapego e das questões que me são colocadas e que eu estou deixando fluir, né? Não estou me prendendo a julgamentos. A Carolina, como é que é? Tietana. Ela colocou que está bem entusiasmada, mas na prosperidade... E na prosperidade para ser instrutora, depois do curso que fez de instrutora de yoga, né? Atendendo ao chamado, né? Isso é complemento meu. A Kushalini relatou né, que ficou feliz essa semana e que uma aluna dela voltou ativa e já retomando também a prática e a vivência da yoga. Aí o Kushalini iniciou os 40 minutos para discussão e eu entro agora no relato. E, conforme a metodologia, cada um foi colocando o que mais chamou a atenção, né? A Shambhoda colocou as mesmas questões que eu tinha, que todos os seres vivos estão divididos em duas categorias, os que vivem coletivamente e os que vivem individualmente. E, para mim, ainda, né, dentro da categoria, né, só complementando, dentro da categoria do coletivamente, existe mais divisões. A Elina, na ausência da... Aí eu ainda completando, a Shambhoda colocou que na ausência da racionalidade ficamos perdidos. Estudo e reflexão
são importantes. Eu perdi alguma coisa, mas vamos adiante. E Lina, as cores são o que mais chamou a atenção. A discussão sobre as cores foi o que mais chamou a atenção para ela. Aí a Kuchaline dá uma continuidade, a importância da racionalidade em oposição ao sentimentalismo. Existem estratégias do mundo externo, mas existe movimento da interiorização. No mundo racional, contra o sentimentalismo, que leva à superstição, mas a racionalidade não leva, mas somente a racionalidade não leva à espiritualidade. Completando o texto da Praviti, né? A Prashanti, né? Que estava já no comecinho aqui falado. A racionalidade não leva à espiritualidade. Os istos, as teorias são exclusoras de outros pensamentos, né? No caminho da devoção existe só o eu conectado com a consciência suprema. A Didi colocou que quando parte para a interiorização, não há outros, tudo é um só. É o só com letra maiúscula. Kuchaline, o Festival de Cores é um processo de libertação, não é uma mera representação conforme está colocado no texto. Mandubidya exemplificou seu processo vivenciado. A Didi, a entrega no Guru Puja como é importante. A Rokana, que ela já estava conseguindo, né, na meditação avançar, e se dando conta dessa entrega. Aí eu não me lembro o que eu falei, mas a Shambhoda, onde encontrar... Aí a Shambhoda questionou sobre onde encontrar sobre o Guru Puja. Né? A Didi, aí a Didi perguntou o que ela precisava e o que ela queria saber. A Shambhoda colocou que às vezes não consegue visualizar as cores. Aí a meditação, que a Didi falou, a meditação como uma prática mais elevada, com o máximo de devoção possível. O Guru Puja foi introduzido por Baba para facilitar esse processo. A parte de oferenda das cores é a parte mais importante da meditação. Você entrega tudo ao Ser Supremo. O sentimento de entrega, com toda a devoção, você oferece à consciência suprema tudo o que acontece na meditação, as coisas boas e as coisas ruins, né? A nossa meditação é a preparação para a entrega do sentimento do ego. Ele exemplificou que faz o Guru Puja, que o Baba falou, que quando os devotos fizeram a meditação e não fizeram o Guru Puja, ele disse, eu fiquei com fome porque você não me ofereceu o Guru Puja. Aqui. A Didi colocou, eu acho que é isso. Por isso a importância, né, de estar iniciando nas escolas. Não faltou alguma coisa aqui, não? Está iniciando nas escolas, né? Acho que até é uma palavra que às vezes a gente se torna muito pejorativa, mas é a naturalização desse processo, né? Iniciar com as crianças para que elas se tornem capazes de vivenciar tudo isso, né, que a gente está aprendendo enquanto adulto. E a Prashanti trouxe as questões de um artigo, que eu perdi o nome, a educação formal tem desenvolvido uma determinada estrutura cerebral, mas não é suficiente para desenvolver as capacidades emocionais. Desenvolver o ser humano, desenvolver a humanidade é conseguir equilibrar o desenvolvimento dos dois córtex do cérebro. Né? Estamos em processo. A Kuchaline, estudo e racionalidade é a base firme.
Aí eu tinha colocado. E aí as colocações, né? A Elina também fez uma colocação aqui a respeito da base firme, que é que eu já tinha também comentado antes, que é a compreensão de que todos os seres vivos vêm a esse mundo com necessidades, né? E elas têm de ser satisfeitas para poderem também eles se desenvolverem, né? Isso eu acho que em outros momentos também não está aqui no texto, mas em outros momentos a Didi já colocou, né? Que uma pessoa com fome ela não vai conseguir. Uma pessoa com frio ou com muito calor ou sem condições de viver, ela não vai conseguir avançar para um nível espiritual, né? E aí a Didi voltou a colocar que precisamos colocar na educação algo a mais para desenvolver a consciência, né? E esse algo a mais, eu acho que é essa forma de se centrar, desenvolver essa capacidade que o neo-humanismo nos traz, né? Namaskar. Hoje eu estava meio... Ai, maravilhosa, que bom. Muito lindo. Eu até criei um kirtan ouvindo tudo isso. Então, encerra com esse kirtan para nós, Didi. Sim, antes que eu esqueça, ainda bem que tá gravando aí, né? Vamos lá. Bem simples, né? Papanam Kevalam, Papanam Kevalam, Papanam Kevalam, Papanam Kevalam,
Jai. Como que é o nome desse kirtan? Satya e Sofia. Pode Satya. ser. Sim. Meninas, acho que é isso então, né? Mais uma alegria estar com vocês, coisa boa esses encontros. Gratidão todos os ensinamentos, toda a troca. Namaskar. Namaskar. Gratidão, é muito inspirador mesmo, né? Esse estudo e ver, né, o interesse de cada um aqui nesses ensinamentos do Baba, dá uma esperança, assim, falar assim, ó, tem pessoas, né, inspiradas em fazer alguma mudança. É muito bonito. Gratidão pela companhia e toda a troca. Gratidão. Namaskar, gratidão. Boa noite. Gratidão, Namaskar, boa noite. Noite.